Salve galera! Hoje nós vamos para o nosso terceiro ficheiro sobre a tradição liberal e conservadora no Brasil. Nos dois ficheiros anteriores nós discutimos respectivamente na ordem o surgimento do Partido Liberal no tempo do Império e depois o do Partido Conservador. Nesse roteiro nós vamos sair da discussão sobre as instituições para falar de um único indivíduo, José Bonifácio de Andrada e Silva. Bonifácio, como ele é mais conhecido, é um destes raros casos de grandeza histórica indiscutível. Tanto seus inimigos, e teve muitos em vida, quanto seus admiradores, contemporâneos e póstumos, lhe reconhecem a grandeza e o papel central em forjar o país. É o que ficou claro na carta de Aureliano Coutinho, escrita a Dona Maria Veras, sobre a destituição de Bonifácio da função de tutor do príncipe infante Dom Pedro II. Ele falou: "Parabéns, minha senhora, custou, mas demos com um colosso em terra." O colosso havia supostamente caído para sempre, tendo-lhe sido tirada as graças do príncipe. Aureliano Coutinho não sabia que o destino histórico lhe reservava um lugar menor, sendo lembrado antes pelo que fez com Bonifácio do que por suas próprias realizações. Bonifácio foi um polímata, uma personalidade intelectual de muitos saberes. Nascido em 1763 na cidade de Santos, Bonifácio se destacaria em muitos campos. Ele foi poeta de algum talento, embora sem o gênio de Gonçalves Dias, nosso maior vate romântico. Também foi um mineralogista brilhante, tendo recebido conhecimento internacional e descoberto 4 minerais, um dos quais batizado em sua homenagem, a andratita. Sobre esse assunto, que o absorveu por muito tempo, escreveu para uma boa parte das academias europeias, de então em alemão, inglês, francês e até sueco. Naquela época ainda não se havia aprofundado tanto o fosso entre a cultura das letras, humanística e as ciências naturais. Era comum que grandes homens, inspirados por natural curiosidade, estudassem ambos os campos. Esse fosso em nosso tempo é mais radical, conforme explicou C.P. Snow na sua palestra clássica As Duas Culturas. Para Bonifácio, os vários saberes ainda estavam unidos. Ele também suporta, como escreveu Olavo de Carvalho, a comparação com os Founding Fathers americanos, sendo até mesmo intelectualmente superior a muitos deles. Contudo, como a consciência nacional é de curta duração, suas obras se tornaram meramente registros, a serem consultados por historiadores de ofício e não um assunto de debate vivo e presente. Assiste hoje somente o esforço, especialmente por parte dos conservadores, de reabilitar não a figura, mas a presença viva dessa personalidade política no debate nacional. A este esforço pretendemos dar aqui uma pequena contribuição. 1. A vida em Portugal. Bonifácio nasceu em família aristocrática. Como dissemos, nasceu em 63 do século XVIII, 1763. Aos 20 anos, ele, que havia estudado em São Paulo, foi para Coimbra. Em Coimbra, prosseguiu seus estudos na universidade. Estudos jurídicos e filosóficos em primeiro lugar. Depois estudou matemática e ciências naturais. Leu muito e estudou com especial afinco os autores iluministas: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Leibniz, etc. A cultura do tempo seria absorvida em grande envergadura por Bonifácio. Já nos seus versos se refletiam as convicções modernas de Bonifácio. Admirador da independência americana, que se deu em 1776, e combatente do tráfico negreiro e indigenista, Bonifácio tinha a mentalidade de muitos homens de letras da época. Uma mentalidade aberta ao progresso social, mas fincada na transformação gradualista das instituições que ele queria sob a égide monárquica. Em 1801 teve seu primeiro cargo administrativo. Ele foi nomeado Intendente-Geral das Minas e Metais do Reino, encarregado de supervisionar as minas de carvão e o Real Laboratório da Casa da Moeda. Em Portugal, ele se bateu com a ineficiência da máquina administrativa, tentando, na medida das suas atribuições, modernizá-la. A seu ver, a reforma pombalina. Tornou-se secretário perpétuo da Academia Real Portuguesa e um dos primeiros autores lusitanos a investigar sistematicamente a relação entre tecnologia e produção de riquezas. Em 1819, ele voltaria ao Brasil aos 56 anos. O programa de Bonifácio era abrangente e tocava nos principais pontos que seriam desenvolvidos pelo pensamento conservador e liberal brasileiro, mas jamais por completo. A abolição da escravidão, miscigenação, integração do índio na cultura nacional, preservação das florestas, substituição dos latifúndios por sistema de pequenas propriedades. Como se vê, uma espécie de proto-reforma agrária idealizada no início do século XIX. Esse conjunto de medidas, que nunca foi inteiramente colocado na prática, mostrava bem a visão de longo alcance de Bonifácio. 2.
a política de Bonifácio no Brasil. Bonifácio participou do grande projeto de reformas do Estado português organizado por Dom Rodrigo. A ideia, inspirada em Adam Smith, era modernizar a administração portuguesa e, segundo as palavras do próprio Dom Rodrigo, a das províncias da América, que se denomina genericamente com o nome de Brasil. A ideia visionária era criar um Império Atlântico poderoso, em uma condição de menor sujeição da colônia a Portugal, que deveria contrabalançar no plano ibérico ao desenvolvimento comercial e geopolítico dos países líderes do iluminismo europeu. Neste modelo haveria 2 centros de força, um na América e um na Europa, que seria Portugal. A ideia fincava raízes profundas na consciência política de Bonifácio. Infelizmente, 2 fatos jogaram água nesse projeto. O primeiro foi o Tratado Comercial Draconiano com a Inglaterra em 1810. Nesse tratado, os portos brasileiros foram abertos para o livre comércio com o mundo. Entretanto, o livre comércio não era tão livre assim. Como vocês devem saber, de acordo com as cláusulas desse tratado, a Inglaterra tinha uma tarifa diferenciada, de 15% em relação aos seus produtos. Portugal, 16% e os demais países, 24%. Considerando que Portugal já tinha uma pequena desvantagem alfandegária em relação ao comércio inglês e que a Inglaterra já era uma poderosa potência manufatureira, o resultado foi obviamente a retração do comércio português frente ao inglês. O segundo fato foi natural: a morte de Dom Rodrigo. Como ele morreu em 1812, os caminhos da política portuguesa não seriam mais levados nessa direção. Já em 1815, as forças de Napoleão seriam derrotadas, elas que haviam invadido Portugal em 1805 e provocado a fuga da família real para o Brasil. Com a Revolução do Porto, em 1820, Bonifácio assumiria seu papel de liderança pela manutenção da unidade nacional. Ele escreveu de próprio punho a carta que seria publicada na Gazeta Oficial no dia 16 de janeiro. A carta célebre em que o príncipe regente demarcará sua decisão de ficar na colônia. Essa decisão foi justamente tomada em contrário às reivindicações da Revolução do Porto, sublevação de oficiais militares que contou com forte apoio do povo, do clero e do exército. A Revolução do Porto exigia 2 coisas: o imediato retorno da corte a Portugal e a reinstauração do pacto colonial. Ambos eram contrários aos interesses nacionais, e nenhuma delas foi realizada, pois a vontade do príncipe e de Bonifácio apontavam pelo contrário. Bonifácio, representando os interesses nacionais, fez com que o príncipe ficasse em terra brasileira. As cortes portuguesas, contudo, enviaram tropas para o Brasil para submeter o país ao novo regime colonial. Bonifácio expediu uma carta declarando-as inimigas, e então começou o processo de independência. Dedicaremos um ficheiro especial somente para tratar do complexo assunto da independência do Brasil, então não vamos adiantar os detalhes sobre isso. O fato é que, como política demonstra desde sempre, mesmo os grandes homens passam por reveses. Após o processo de independência que foi forjado por Bonifácio, a sua graça cairia junto ao príncipe. Em 1823 ele seria condenado ao exílio e foi morar na França, em Bordeaux, mas voltaria em 1829 para logo se tornar tutor do infante Dom Pedro II, com a abdicação do imperador Dom Pedro em 1831. Os seus inimigos, que haviam agora ascendido em influência e poder no Brasil recém-independente, acusaram-no em um tempo de conspirador republicano em 1830. E alguns anos mais tarde, após a abdicação, acusaram-no de novo de participar de um dos levantes que agitaram o país nessa época. Havia o temor de um golpe caramuru, um golpe conservador pela volta de Dom Pedro I, e portanto pelo fim abrupto do período regencial, que então havia sido instaurado com o partido de Dom Pedro I. Foi assim que ele sofreu a prisão em sua própria casa. Já mais velho, afastado da política, ele viveu seus últimos anos em sua casa em Paquetá, até sua morte aos 75 anos. A Constituição Liberal Portuguesa será de 1822. A Constituição Brasileira, outorgada, será de 1824, em torno da qual o Partido Conservador, que logo se formará, fechará o seu entendimento até a morte do imperador. Bonifácio, que foi a grande mão por detrás dos acontecimentos mais importantes do período, teria seus restos mortais colocados no Panteão dos Andrada, inaugurado em 7 de setembro de 1923 na cidade de Santos. Aquele que era, segundo as palavras de Aureliano Coutinho, um colosso, seria lembrado como tal e passaria hoje pela reabilitação de sua obra e de sua vida admiráveis. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do ficheiro de hoje. Deixe aí nos comentários sugestões para os próximos ficheiros, dê seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Um abraço.
Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre, um filme de suspense, de ação, de aventura e de história, a história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento pro impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marcha, tudo isso em Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre, disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir Agora no YouTube.